Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio do PodTech. Eu sou a Marina, estamos aqui com Maria Eduarda. Eu, Ana Beatriz, a Bia. Hoje vamos fazer um episódio sobre o Outubro Rosa e a nossa convidada de hoje vai contar um pouco sobre a experiência dela. Como que foi para você? Eu sei que é um processo muito difícil, muito, assim, como que você pode explicar esse processo para a gente? Bom, você receber o diagnóstico de um câncer de mama ou como outro tipo de câncer, realmente é uma fase muito difícil que se inicia na vida de uma pessoa. Eu fui diagnosticada com câncer de mama há 15 anos atrás. E, logicamente, travei uma luta com todo o processo de tratamento, cirurgias. E hoje, eu estou aqui nesse bate-papo com o pessoal aqui da Escola Pedro Badran, na qual eu sou funcionária e trabalhei por 20 anos na Escola Pedro Badran como professora de História. E hoje eu retornei, depois do meu tratamento, como funcionária do administrativo. Após eu ter sido diagnosticada com câncer de mama, a gente passa a ver a importância dessa campanha mundial que existe em torno do esclarecimento e do diagnóstico precoce para que tenhamos um tratamento assertivo em relação ao câncer de mama, que graças à evolução da medicina, ele evoluiu muito. No meu ciclo de convivência, eu tive contato com muitas pessoas que tiveram câncer de mama antes de mim e após o meu diagnóstico. E hoje a gente consegue um grau muito grande de cura, ou pelo menos um período bastante longo com uma boa qualidade de vida. E você acha que, com relação às campanhas de conscientização, você acha que, assim, todo mundo tá bem consciente de que é possível ter, ou você acha que precisa ter esse reforço a mais? Então, esse Outubro Rosa, que começou a ser enfatizado a partir da década de 1990, que se transformou numa campanha em escala mundial, não só no Brasil, mas outros países também. No caso do Brasil, nós temos uma campanha através do Ministério da Saúde, através do nosso sistema de saúde. A campanha, além do autoexame, da realização da mamografia anual a partir dos 50 anos de idade. Só que, por exemplo, no meu caso, eu recebi o diagnóstico, eu tinha 42 anos de idade. Então, eu não entraria nessa faixa etária. E hoje em dia existe uma campanha para que essa faixa etária ela comece a partir dos 40 anos de idade. Por quê? Porque nós temos uma expectativa de vida que aumentou muito no Brasil. Então, fatalmente, cada ano que passa, a população vai aumentar e, logicamente, o diagnóstico do câncer de mama, ele também vai aumentar. Não só pela expectativa de vida, mas também pelo aumento populacional. Você acha que as pessoas dão importância para isso? Sim, eu acho que as pessoas são importantes para isso. Graças a Deus, nós mulheres, a gente, por questão da maternidade, a gente tem uma assiduidade maior, a frequência ao médico, principalmente no caso de ginecologista, certo? E que num primeiro momento é aquela pessoa que vai conversar com a gente em relação ao diagnóstico de um câncer de mama e também te acompanhar caso você seja diagnosticada no primeiro momento. Então, as pessoas têm essa capacidade de levar esse processo de conscientização, porque ninguém
está preparado, ou ninguém pode imaginar assim, um dia eu vou ter câncer de mama. Isso nunca passou pela minha cabeça, certo? Então, quando eu recebi o diagnóstico aos meus 42 anos de idade, em 2009, realmente aquilo não fazia parte, nunca podia imaginar que isso fosse acontecer comigo. A gente nunca imagina que vai ser a gente o atingido, né? Sempre fala, é um caso distante, mas às vezes acaba acontecendo com a gente e às vezes pode desestruturar toda uma vida, né? Sim, eu digo assim, não vou dizer que desestruturar, ela abala a vida da gente, sem dúvida alguma. É uma experiência de vida pela qual a gente passa e que a gente nunca vai esquecer daquilo que aconteceu com você. E outra coisa, isso é próprio do ser humano. Enquanto você não passa por essa situação, você escuta alguém falar, alguém teve câncer de mama, coisa e tal, mas que parece tão distante de você, você não dá a devida importância. E a partir do momento que você passa por essa situação, você começa a olhar em torno de você. E, infelizmente, isso cada vez mais está sendo comum e mais próximo da gente que nós possamos imaginar. Por exemplo, quando eu recebi o diagnóstico em 2009, na época nós tínhamos um grupo de amigos muito próximos, nós éramos 9 adultos. Desses 9 adultos, uma pessoa, uma mulher dessas 9 pessoas, havia recebido o diagnóstico de câncer de mama 1 ano antes de mim, em 2008. Eu recebi o diagnóstico em 2009. E, por incrível que pareça, outra coisa que eu quero ressaltar aqui, que o homem também desenvolve o câncer de mama. Normalmente costuma ser 1% da população que é diagnosticada, o homem representa 1%. E nesse nosso grupo de 9 pessoas, um homem também teve câncer de mama. Quer dizer, num grupo de 9 pessoas muito próximas, que sempre estávamos juntos, 3, quer dizer, 1/3. Então, para vocês verem que cada vez mais vai ser próximos a nós. Mas isso não quer dizer que todo mundo tenha que ficar, nossa, vai acontecer comigo também. Não. Se você tiver esse cuidado de fazer os exames regularmente, no caso de nós mulheres e o homem também do autoexame, certo? Eu, graças a Deus, tive o diagnóstico muito no início do início do câncer de mama. Porque aí a importância da campanha da conscientização. Caso eu não tivesse essa regularidade ao ginecologista, não tivesse acompanhando esse nódulo que no primeiro momento já havia se manifestado, talvez eu não tivesse tido a chance que eu tive de ter me curado, certo? Então, tudo vai depender. Outra coisa, toda pessoa que tem um nódulo não significa que ele é maligno. A maioria é benigno, certo? Então, você tem que fazer esse acompanhamento para ver esta evolução, certo? Então, não adianta você exercer o princípio da negação, você perceber alguma coisa diferente no seu corpo e fazer de conta que nada está acontecendo. E, ao mesmo tempo, também não começar a descabelar, porque se um nódulo já é maligno, não. Você tem que acompanhar aquilo, fazer todos os exames possíveis para que você tenha um tratamento que seja satisfatório. Isso vai depender do grau da evolução, vai depender da idade da pessoa, vai depender do estado físico da pessoa. Se você recebe o diagnóstico, se está logo no início, se você é uma pessoa mais jovem, se você tem uma boa condição física e acesso ao tratamento, com certeza você vai ter um bom resultado com esse tratamento, certo? Então, é uma somatória de fatores.
Não é você receber o diagnóstico do câncer de mama, automaticamente você recebe a sua sentença de morte. Não é assim que as coisas funcionam, certo? Graças ao tratamento, os tratamentos cada vez mais atualizados, com menos sequelas, menos doloridos durante o seu processo. Tudo isso é evolução da medicina. Por exemplo, eu sempre ressalto, quando eu era criança, as pessoas evitavam falar o nome câncer. Fulano está com aquela doença, fulano está com aquela doença ruim. Então, existia um peso tão grande em torno da palavra câncer que as pessoas não falavam a palavra câncer. Então, para vocês verem como a sociedade está se abrindo mais, as pessoas estão mais conscientes, que hoje você fala câncer como você fala resfriado, como você fala qualquer outra doença, a pessoa sei lá, está com uma crise de apendicite, ela vai passar por uma cirurgia. Então, existe uma leveza, ou não vou dizer leveza, um peso menor em falarmos sobre o câncer. E tudo é conscientização e acompanhamento. A gente tem que fazer acompanhamento. E para você, você teve uma rede de apoio familiar, dos amigos, como que foi? Sim, eu tive lógico, o apoio da minha família. E como eu havia citado para vocês que tinha uma amiga que havia recebido o diagnóstico um ano antes de mim, então as portas já estavam mais ou menos abertas para mim. Porque a hora que eu recebi o diagnóstico, a primeira coisa que eu fiz foi procurá-la e ela já me passou o contato de mastologista, oncologista, certo? Então, eu não tive que, de repente, pegar uma lista, que médico que eu vou, o que eu vou fazer, depois. Não. Então, essa amiga já havia passado por todo esse processo. Então, para mim, esse apoio que ela me deu foi muito importante para mim, certo? E quando o nosso amigo teve câncer de mama, alguns anos após eu e ela, foi a mesma coisa. Ele foi atrás também dos médicos que haviam cuidado de mim e da minha amiga. Uma coisa que eu queria falar é o seguinte, não existe um tipo só de câncer de mama. Nós temos diversos tipos de câncer de mama. Então, por exemplo, o tipo que eu tive é chamado triplo negativo. Ele é um dos mais violentos e agressivos que tem. A evolução dele é muito rápida. Então, por exemplo, se eu tivesse sido diagnosticada um período posterior, talvez eu não tivesse tido o sucesso que foi o meu tratamento. Embora eu tenha tido alguns percalços durante o meu tratamento, mas o que acontece? Quando você recebe o diagnóstico, você tem que saber qual tipo de câncer que você tem. Não existe um tipo só. E o tratamento também não é igual para todo mundo. Alguns primeiro fazem quimioterapia, radioterapia, depois a cirurgia. Por exemplo, no meu caso, primeiro eu fiz cirurgia, depois eu fiz quimioterapia, com todas as sequelas que a gente tem, certo? Tive queda de cabelo, enjoo, todo o processo que existe, que envolve um processo de quimioterapia. Infelizmente, depois de 2 anos e 7 meses, eu tive recidiva, voltou. Aí que eu fui fazer uma cirurgia de quadrante, fui fazer radioterapia, tive que fazer cirurgia de reconstrução mamária, mas tudo isso é um processo. Então, por exemplo, o meu tratamento foi diferente do tratamento da minha amiga, por uma questão de 1 ano, porque o dela não era triplo negativo. O tipo de câncer que eu tive era triplo negativo. O que é o triplo negativo? Ele não é receptor de hormônios, certo? E também ele não produz uma determinada proteína. Então, o que acontece? Quando é o tipo de câncer mais comum, qual que é o tratamento? Bloquear os hormônios. No meu caso, esse tipo de tratamento não funciona, certo?
Então, ele ainda é um tipo de câncer que a medicina ainda lida com muitos dedos em relação a ele. Porque, normalmente, as pessoas que recebem o diagnóstico de câncer triplo negativo, elas, normalmente, 12% delas têm uma sobrevida de 5 anos, certo? Enquanto que os outros tipos de cânceres, você tem, algumas pessoas têm uma sobrevida, aquelas que não são curadas, 28% de 5 anos. O triplo negativo já cai para 12%, certo? Então, se eu não tivesse sido diagnosticada muito cedo, muito rápido, eu ainda estava no grau 1, com certeza eu não teria tido o sucesso que eu tive no meu tratamento, certo? Embora ele estivesse ainda no grau muito inicial, por ser o triplo negativo, ele é muito agressivo. Ele já tinha atingido o meu linfonodo sentinela na axila esquerda, certo? Então, para vocês verem, ele era praticamente o tamanho de um grãozinho de arroz. Só que ele é violentíssimo. Ele já tinha saído da minha mama, já estava atingindo a minha axila esquerda. E para vocês verem a evolução da medicina, hoje, na época eu fiz esvaziamento da minha axila esquerda, teve um comprometimento no meu braço esquerdo. Hoje já não é mais esse protocolo, eu não faria mais esvaziamento de axila. Então, a medicina está evoluindo muito. Então, um protocolo que hoje é tido como o normal, daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, aquilo vai estar diferente. Atualmente, restou alguma sequela? Sim, por exemplo, eu tenho esse comprometimento que eu fiquei no braço esquerdo. O meu braço esquerdo, ele não tem uma drenagem natural. Então, eu faço drenagem com fisioterapeuta há 15 anos. Lógico, no começo era de segunda a sexta-feira. Depois de 15 anos, hoje, tem semana que eu faço 2 vezes por semana, tem semana que eu faço 3 vezes por semana. E hoje em dia eu já posso tomar injeção no meu braço esquerdo, hoje em dia eu já posso medir pressão no braço esquerdo, coisas que durante 10 anos eu não podia fazer, certo? Mas eu acho que essa sequela é praticamente imperceptível e eu não deixo de ter uma vida normal, sociável, faço diversas coisas com o meu braço esquerdo, é lógico que eu evito, por exemplo, se eu tiver pegar peso muito, eu não posso. Caso eu tenha um acidente ou quebrar o meu braço esquerdo, para mim vai ser problemático, porque ele vai ter que ficar imobilizado e ele não tem drenagem natural, e eu também não vou poder fazer uma drenagem porque ele vai estar imobilizado, certo? Mas diante de tudo o que aconteceu comigo, que eu passei, eu não vejo isso como uma sequela, certo? Eu acho isso normal. Que tinha que passar. Que tinha que passar. Se acontecesse hoje em dia, eu não teria que fazer esvaziamento de axila. Mas diante de tudo que eu passei, eu acho que isso não foi, eu fiquei com tal sequela. Sim, uma certa sequela, mas nada que me impeça de ter uma vida dentro da normalidade. Então, mais alguma coisa a adicionar? Não, eu só gostaria de colocar para as pessoas que tirar esse tabu do câncer de mama como algo extremamente penoso. Não é que seja fácil, não é isso. Mas a medicina ajudou muito e mulheres e homens também vamos fazer o autoexame. Então é isso, pessoal. Tenham bastante atenção nos sinais que o corpo de vocês pode apresentar. Observem, se tiver qualquer anormalidade, procura um médico especialista. Assim como cuidar da saúde no dia a dia, tendo uma boa alimentação, praticando exercício físico, para se manter essa saúde caso venha futuramente acontecer uma situação que a gente precise recorrer a essa imunidade. Então, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Muito obrigada a todos que assistiram. E é isso, gente. É isso. Acabou.